perguntas quando a gente fala sobre he, she, it. Então, quando a gente fala I, hello, Dani! Quando a gente fala I, e aí a gente tem todas as ações em inglês, a conjugação ela é a mesma, do I, do you, do we e do they. Então, teacher, quando eu falo eu pego o elevador, I take the elevator. Quando eu digo eu gosto de pegar o elevador, I like to take the elevator. E aí aqui a frase foi, ela não gosta de pegar o elevador. Então, teacher, o que aconteceu aqui? Hello, dear Laís! Eu falei sobre she. She, no caso, né, teacher Nina ali está na foto. Então, she doesn't like to take the elevator. E por que a frase correta é she doesn't like to take the elevator? A gente vai aprender hoje aqui juntos na nossa live class. O próximo foi a pergunta. Lembra que são 5 perguntas que a teacher Nina faz todo domingo para ver seu conhecimento de inglês, para testar seu conhecimento de inglês. A segunda foi uma pergunta. Ela conhece Los Angeles? Does she know Los Angeles? Então, quando a gente fala de pergunta, você sabe que a gente tem a nossa fórmula maravilhosa, que é a Teacher Vanda's Hand, e a gente vai estar um pouquinho falando sobre ela hoje aqui também. Então, qual é a frase correta? Eu vejo muitos alunos, só porque é pergunta, muda a entonação da frase afirmativa e traz para a pergunta. E em inglês não é assim, em inglês é diferente. Você vai aprender com a Teacher Nina hoje como fazer uma pergunta corretamente. Usando quem? A Teacher Vanda's Hand. Então, teacher, eu tive a opção she knows Los Angeles? Errada. Does she knows Los Angeles? Errada também. Por quê? Porque a pergunta correta é Does she know Los Angeles? E a gente vai falar sobre isso já já. Vamos chegando. Hello, meus amores. Vamos chegando, vamos dizendo um hello para a teacher aí. A terceira do nosso Rapid 5 é ela tem o carro dos sonhos. Então, eu, em inglês, ela tem o carro dos seus sonhos, é porque ficou aqui, Teacher Nina tá na frente, mas ela tem o carro dos seus sonhos em inglês, é she has her dream car. She has her dream car. E então, não pode ser she has e não pode ser she have, tá? Então, foi o nosso terceiro do Rapid 5 de ontem. A quarta do Rapid 5 de ontem foi falando um pouquinho sobre my dog. Vocês sabem que a Teacher Nina está apaixonada por dogzinho dela, que é Thor, também chamado como Torresminho. E aí, eu disse o seguinte, o cachorro dela não faz barulho. Então, her dog doesn't makes any noise está errado. Her dog don't makes any noise também está errado. E por que, Teacher Nina, você escolheu essas duas opções aqui antes de você colocar a correta? Porque isso aqui é o que eu vejo muitas pessoas errando, tá? Então, tudo que eu trago pra vocês aqui no nosso Rapid 5, nas lives, aqui no Instagram, é o que eu vejo justamente de experiências anteriores onde meus alunos erravam, e claro que agora não erram mais, e assim como meus alunos, você também já não vai errar mais. E a quinta e última do nosso Rapid 5 foi sobre uma frase que eu vi lá quando a Teacher Nina estava em San Diego, que era caution. Então, o que significa essa frase acima? A placa diz que você tem que ter cuidado com leões marinhos. Então, the sign says. The sign says. Então, a placa diz. A placa, gente, é uma coisa, então é um it. E it também é terceira pessoa do singular do inglês, que a gente vai praticar agora mais um pouquinho, tá certo? Então, vão dizendo aqui pra teacher, primeiro, se você respondeu esse Rapid 5, se foi tranquilo pra você responder esse Rapid 5, como foi que você se sentiu, pra eu saber também como é que tá sendo o seu aprendizado aqui com a Teacher Nina no nosso Instagram. Eu ia falar nos nossos stories. No nosso Instagram. Então, é importante você também estar trazendo para a teacher quais são suas dúvidas de inglês, do que você precisa aprender, o que ainda bate, ainda que faz, meu Deus, teacher, por que isso é assim? Que eu vou ter o maior prazer de responder, tanto fazer o nosso Rapid 5, quanto estar aqui ao vivo com vocês também nas nossas segundas-feiras. Então, o nosso objetivo de hoje é falar sobre hábitos em inglês. E quando eu falo sobre hábitos em inglês, é algo que eu trago muito no método inglês na palma da mão, porque quando a gente fala do nosso dia a dia, a gente fala em qualquer ambiente, seja de viagem, seja de negócio, seja do nosso dia a dia com os nossos amigos. A gente fala muito sobre isso. Então, a gente tem que ter segurança em como falar sobre isso. E você que está chegando aí e quiser um e-book sobre esse assunto, vai me mandar um direct assim que a gente acabar a nossa class, a nossa live hoje para falar sobre atividades diárias. Eu tenho um e-book prontinho pra você, pra gente falar sobre nossas atividades. Então, olha só, aqui a gente tem uma rotina
de uma person, de uma pessoa. E nessa rotina aqui a gente tem falando um pouquinho sobre cada atividade. Então a gente começa com ela brushing teeth, a gente tem depois ela, ó, have breakfast, get dressed, ou go to school, go to work. Aí a gente tem ela study, depois tem ela paint, listen to music, use the bathroom. Teacher Nina, você colocou um use the bathroom aí? Boa, Dani, very good. Vou mandar pra você, manda um direct pra teacher aqui, tá? Dizendo que você quer o e-book, que eu mando sim assim que a gente acabar a nossa classe. E aí, go to bed. Então aqui a gente tem uma rotina de uma pessoa comum. E eu quero que você desenhe a sua rotina também. Como é a sua rotina? Uma coisa que eu falo muito no meu dia a dia com os meus students do Close Friends é: primeira atividade do seu dia tem que ser a sua to-do list in English. Porque são as suas atividades que você faz no seu dia a dia e aquilo dali vai transformando o seu pensamento. Você sai do português e começa a pensar em inglês. E quando é que você começa a pensar em inglês, teacher? Quando é que tem essa virada de chave? Quando você começa a usar o inglês no seu dia a dia. Exatamente. Então, tanto no Teacher Nina's Close Friends quanto no Método Inglês na Palma da Mão, você começa a perceber que o inglês é possível no seu dia a dia. Então, olha só aqui os hábitos dela. Estão vendo aí? Só que agora eu vou falar sobre I. Então, I brush my teeth, I have breakfast, I get dressed, I go to school, I study, I paint, I listen to music, I use the bathroom, I go to bed. Mas na hora que a gente fala sobre she, é diferente. Então, aprende de uma vez por todas com teacher. I go, she goes, I study, she studies, I play, she plays, I like, she likes, I get, she gets. Sim, teacher, todo verbo, que a gente chama de verbo fraco, as nossas ações, a gente vai colocar para he, she, it, com o Szinho, ou ES, ou IES. Mas isso aí vai ficar para uma próxima live. E se você quiser falar sobre isso, você quiser aprender, finalmente, quando usa S, IS, IES, você tem que mandar um comentário aqui para a sua teacher dizendo que você quer essa live. Afinal de contas, teacher faz o que vocês pedem. Essa foi a atividade dela. E se eu quiser falar sobre um he? Então, olha só aqui, as atividades diárias desse he. Praticamente muito parecida com a she. Então, olha só. He takes a shower, he brushes his teeth, he has breakfast, he gets dressed, he studies or he works, he goes to school, he goes home, he exercises, he sings and he goes to bed. Então, todas essas atividades diárias são atividades que qualquer pessoa faz. Só que agora eu não estou falando sobre I, eu estou falando sobre he. E quando eu falo sobre he, eu tenho que modificar o meu verbo. Olha só essa frase, modificar o meu verbo. E por que você está falando isso, teacher Nina? Ahá, que agora vem o tchan, sim senhores. Quando eu faço perguntas sobre atividades diárias, eu pergunto, do you watch TV? Repete aí com a teacher. Do you watch TV? Quando eu pergunto pra você, você assiste televisão? Você vai me responder, yes I do, no I don't. Yes I do, no I don't. Só que na hora que eu faço a pergunta sobre he, she, it, sobre a minha amiga, sobre o meu amigo, eu tenho que usar o auxiliar does. Então eu pergunto, does she watch TV? Does she watch TV? E se pergunta com does, resposta com does. Então eu digo, yes she does, no she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Então, teacher, na hora de fazer perguntas sobre he, she, it, eu tenho que usar o meu auxiliar does. Exatamente. E lembra que a teacher falou sobre o modificar? Se você modifica o verbo, pois é. Em frases afirmativas, quando eu conjugo, quando eu falo de he, she, it, depois eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho um dog e eu tenho uma cat. Quando eu falo do dog, eu falo que o dog late muito. The dog barks. The dog barks. Então, teacher, para he, she, it, eu sempre tenho que modificar o verbo. Só que na hora que eu faço a pergunta, eu tenho o meu auxiliar does. E o meu auxiliar does já está modificado. Então, você vai gravar uma frase para a sua vida inteira, que é a frase que nossos alunos, tanto do ID, quanto do Método Inglês na Palma da Mão, quanto no Teacher Nina's Close Friends, a gente usa. E qual é? If you modify the first, don't modify the second.
Se você modifica o primeiro, não modifica o segundo. Isso vai valer para aqui que a gente está falando sobre hábitos, isso vai valer lá para o passado, vai valer para muita coisa ainda que está chegando aí no nosso aprendizado do inglês. Então, a primeira agora é if you modify the first, don't modify the second. Ou seja, modifiquei o meu auxiliar, não vou modificar o meu verbo. Só que quando que isso acontece, teacher? Na interrogative, na hora de fazer pergunta. Então, se eu pergunto se ela assiste TV, does she watch TV? Por quê? Na hora que eu faço uma frase afirmativa sobre she, eu tenho que falar. She watches TV. Tá vendo ali? She watches TV. Mas na hora de fazer pergunta e falar na negativa, eu tenho o meu auxiliar. E o meu auxiliar já está modificado. Então, teacher, ela assiste TV. She watches TV. Ela escova o dente. She brushes her teeth. Ela se arruma. She gets dressed. E ela vai dormir. She goes to bed. Mas a partir do momento que eu tenho uma pergunta, does she go? Does she have? Does she get? Does she drink? Hello, dear Tati! Seja bem-vinda! Welcome! E aí, você memoriza. If you modify the first, don't modify the second. If you modify the first, don't modify the second. Ou seja, modifiquei o meu auxiliar, não posso modificar o meu verbo. E quando que isso acontece, teacher? Na interrogative e na negative. Então, olha só aqui o exemplo. She doesn't watch TV. She doesn't go to bed late. She doesn't get up late. Então, if you modify the first, don't modify the second. E você vai ter essa frase para o resto da sua vida do aprendizado do inglês, porque isso vai facilitar muito o seu aprendizado. Hello, dear Patty, seja muito bem-vinda! Então, teacher, qual foi o nosso goal de hoje? Da gente falar um pouquinho sobre as nossas atividades diárias em inglês. E como é que você fala sobre hábitos em inglês? Falando das suas ações. Faça a sua to-do list em inglês, comece com esse hábito, comece a pensar em inglês. Sabe quando é que você começa a pensar em inglês? Quando você usa o inglês de manhã, de tarde, de noite. Então, com a Teacher Nina, você faz isso, porque aqui a gente tem o nosso Método Inglês na Palma da Mão, temos o nosso Teacher Nina's Close Friends, que direciona você, que precisa daquela mãozinha, daquela ajuda para estar aprendendo inglês, com foco em conversação. Então, eu tenho certeza que ficou super claro para você hoje. Quer o e-book? Manda aqui no comentário, eu quero o e-book. Teacher Nina manda pra você agora no direct, assim que a gente terminar aqui a nossa classe. Ok? Então você, lá no e-book, tem tarefinha pra você praticar o seu inglês. E aí agora eu quero você com Teacher Nina no nosso e-book. Ok? E aí, teacher, lá nos stories, deixa eu tirar aqui. Lá nos stories, você também está dizendo hello para a teacher? Ativa as notificações, todo dia tem stories importantes para vocês estarem, eu já ia dizer ao vivo com a teacher Nina, mas os stories é claro que é ao vivo, para vocês terem o conteúdo de inglês, ok? Então vamos que vamos, hoje é dia importante para você que estava aqui com a teacher Nina praticando o seu inglês. E a gente se vê no próximo vídeo. See you next video!